Maravilha, já estou gravando. Vamos acertar, alinhar as coisas aqui para ficar mais fácil. Opa, balancei tudo agora. Adaptações para poder fazer essa live. Enquanto eu estou aqui com vocês conversando, Sofia está sentada aqui no sofá assistindo desenho. Chato isso, né? Bem, ainda mais para uma mãe que não gosta muito que a criança fica na frente da TV. Não é muito legal. Mas, nessas circunstâncias, vamos fazer o quê? Olha lá, a bonita. E... Viu só? É isso. Tá aqui do meu ladinho. Vai estar participando, ouvindo o que a gente vai estar conversando aqui sobre as mães em casa. Vamos ver o que a gente tem para falar hoje sobre isso. E sem filtro, falando a verdade do que realmente a gente está sentindo. Eu vou fazer um alinhamento aqui, que eu acho importante. Esse papo que a gente vai bater hoje aqui vai ser um papo bem de sentimentos, então não vou estar levantando bandeira, não vou estar sem partido político mesmo, porque quem me conhece sabe que eu não tenho esse negócio de partido político. Não sou a favor do PT, não sou a favor do Bolsonaro, não sou a favor de Temer, não sou a favor de nada disso. Eu sou a favor do ser humano que faz o seu papel direito. É isso. Eu sou bem sistemática nesse ponto. E eu acho que cada um é aquilo que tem que ser. E cada um tem as suas qualidades, tá? Então, quem é um bom administrador, quem é um bom finanças, quem é um bom criador. Então, cada um tem as suas qualidades, tem os seus recursos. E muitas vezes a gente está na dor. E eu acho que esse momento agora que as mães estão em casa, essa dor, ela acaba aparecendo bem mais. Mas voltando para o alinhamento. Então, nós não vamos levantar bandeira nenhuma aqui. Não sou a favor nem daquele, nem desse. Eu vou estar falando sobre os meus sentimentos, sobre o que está acontecendo com essa questão das mães ficarem trancadas dentro de casa com seus filhos. É isso que a gente vai falar. E a gente vai falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que está rolando aí dentro da sua cabeça, ou aqui dentro das suas emoções, tá? Então, vai ser sem filtro. Sem filtro, sem meias verdades aqui, sem medo de estar falando. Então, quem quiser participar, pode fazer seus comentários aí e vamos falando. Muita gente tem falado comigo, a gente tem falado pelo WhatsApp, pelo Face, por Messenger, enfim, pelas essas redes sociais, e venho vendo a dificuldade de várias pessoas, outras com menos dificuldades, outras com mais dificuldades, tá? Então, lembrando, vou fazer outro alinhamento também. Como vocês viram, Sofia está aqui comigo, só o pessoal do Insta que viu, e é claro que vocês vão ouvir barulhos, a casa está com pessoas, vai abrir porta, vai entrar, vai ter barulho de desenho, enfim. Isso faz parte, mesmo porque nós estamos todos trancados dentro de casa e não dá para as pessoas saírem para que eu possa gravar essa live ou eu possa estar sozinha, tá bom? Então, é isso. Então, esse é o alinhamento, nós não vamos levantar bandeiras, nós não vamos ficar falando quem está certo ou quem está errado, nós vamos falar sobre os nossos sentimentos e como é que está essa pegada de ficar em casa, trancado, com criança, com marido, às vezes com pai, com mãe, com sogra, depende das pessoas que moram contigo. E é disso que nós vamos falar, mas vamos falar de verdade, o que está sentindo mesmo. E sem tentar achar culpados, na realidade são os fatos, né?
Estamos vivendo essa pandemia, todos trancados dentro de casa. E o que eu quero falar primeiro, nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Vou estar fazendo esse alinhamento com vocês. Júlia, beijo, minha linda. Acabou de entrar. Nós vamos falar sobre as mães e as crianças dentro de casa. Nós vamos falar sobre a mãe empreendedora, a mãe autônoma. Nós vamos falar a mãe que trabalha com carteira assinada dentro da CLT, a mãe empresária e a mãe e a economia desse país. Então, esses vão ser os nossos tópicos. Então, vamos começar com mães e as crianças. Nós estamos dentro de casa com as crianças. E aí, nesse momento, vem muita cobrança para a mãe. Que tipo de cobrança? Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que arranjar atividades para essa criança fazer. E eu ainda tenho que cuidar de mim, cuidar das coisas da casa, cuidar do marido. E às vezes o marido ajuda bastante, às vezes não. Aí depende de cada família. Então tem tudo isso. E fora isso, ainda tem a questão de que essa mãe também trabalha. Ela está em casa por causa dessa pandemia. Então a sua rotina mudou. Primeira coisa que eu queria ver com vocês para estar ajudando muito, mas vamos falar antes sobre isso que tá rolando, né? Então é muito difícil essa cobrança para a mãe. Principalmente, por exemplo, em questões assim, alimentação, às vezes a criança só quer comer coisinhas e porcarinhas e doces e guloseimas, né? Tá em casa. Na cabeça dela, dá a impressão que, que ela tá em férias, né? Que ela tá de férias. E é complicado para a gente tentar explicar isso para a criança, que isso tudo é resultado de uma doença muito grave. Ela até entende isso, mas não entende. Percebe? Isso faz sentido para vocês? Então, ela não vai perceber determinadas coisas ao nível que um adulto percebe. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma pergunta para a Sofia, que foi muito engraçada. Eu perguntei para ela o que ela achava disso tudo. O que ela achava desse negócio de ficar em casa, desse vírus. E a resposta dela foi muito sincera. A resposta dela foi: é muito chato ficar em casa. Eu quero ver meus amigos, eu quero brincar, eu quero correr, eu quero ver minha professora. Eu tô com saudade da minha professora, eu tô com saudade dos meus amigos, eu tô com saudade da minha prima. E lá ela foi relatando todas as pessoas que ela estava com saudade. E principalmente que é muito chato realmente ficar em casa. É chato, claro que é. Se pra gente é chato ficar dentro de casa, para as crianças é pior ainda, porque elas são ativas, elas não conseguem ficar muito tempo. Engraçado que veio um post no grupo de mães, que eu faço parte, e veio um post assim, nessa época de pandemia, os solteiros, quem é solteiro, pode colocar os livros em dia, pode arrumar a casa, organizar tudo, pode assistir aquela série que você estava com vontade de assistir, entendeu? E pode organizar seus livros, e pode fazer diversas comidas, e quem é casado e não tem filhos pode namorar, e várias outras coisas. Mas para quem é mãe, a coisa não funciona assim, não. Ainda mais se não consegue estabelecer uma rotina. Tem mais essa cobrança, né? Poxa, eu tenho que manter a minha rotina. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de como está sendo a minha rotina aqui. Bom, primeiramente, eu trabalho em casa e o Fernando, meu esposo, também trabalha em casa. Ele trabalha para uma agência em São Paulo e trabalha home office. Então, nós trabalhamos juntos todos os dias da semana dentro de casa. Qual é o diferencial que está acontecendo agora? Que a Sofia está dentro de casa. Então, tem todo aquele cuidado para, de repente, ela não ficar gritando numa hora que ele está conversando com o cliente ou com o chefe dele.
ou com os colegas de trabalho. Aí, às vezes, acontece televisão alta, baixa um pouquinho, Sofia. Olha lá, a gente vai remanejando, vamos alinhando para que a coisa funcione. Então, a gente já está acostumado a ficar dentro de casa. Claro que agora temos a Sofia e temos que ter esse equilíbrio. Então, que nem neste momento, ela está assistindo o desenho, o povo ficou muito alto, abaixa um pouquinho aí. Na hora que ele está conversando com o cliente, vamos falar mais baixo. Então, na hora de fazer brincadeiras dentro de casa, a gente mora num apartamento, então não temos quintal. Então, tem que administrar tudo isso. Aí tem uma área comum, como se fosse uma laje no prédio. Então, às vezes a gente vai para lá, não tem nada lá. Aí fica andando de bicicleta, ficamos pintando as coisas. Então, vamos fazendo essa alternativa. O que mudou para mim? Para quem me conhece, sabe que eu adoro conversar e é por isso que eu estou fazendo até essa live, para estar tendo suprindo essa minha necessidade de conversar e falar e expor o que eu penso. Eu adoro ir para os cafés tomar café. E nem sempre precisa ser acompanhada. Eu consigo me fazer companhia e vou sozinha. Muitas pessoas já me viram em vários cafés aqui da cidade onde eu moro, tomando café sozinha. Às vezes acompanhada de um bom livro, às vezes acompanhada de amigos, às vezes acompanhada pelo maridão. E isso que é legal, sabe? Consigo me adaptar. Qual é a diferença agora? Eu não consigo mais sair para tomar o meu café, para ver as pessoas e para conversar. Então, isso é bem complicado. Isso chega a ser estressante, porque para quem adora pedalar, adora sair na rua, adora ver gente, adora conversar, adora tomar café, não poder fazer mais isso é bem complicado. E eu acredito que tem muitas mães também que estão no mesmo papel do que eu. Não pode sair. Para vocês terem uma ideia como a coisa funciona no nosso organismo, eu fiquei 3 dias, com uma enxaqueca terrível. Muita enxaqueca. E aí pode ser fígado, claro que pode ser, né? A minha alimentação continua a mesma, mas pode ser que alguma coisa não bateu legal, apesar que foi só eu. Mas é claro que aí também tem a parte emocional, a parte de não estar saindo para a rua, de não estar se comunicando, não estar, sabe? Foi quebrada esse prazer que a gente tem de se comunicar, de abraçar, de conversar. Isso é bem complicado. Patrícia, beijo, querida, acabou de entrar. Seja bem-vinda. Então, tem muitas mães que estão passando por isso, por essa mesma sensação de não poder fazer essas coisas, de não poder sair de casa, de não poder conversar. Isso é bem complicado. Isso acaba somatizando, vai somatizar de uma certa forma, vai vir como dores, tá? Vai vir como dores, vai vir como angústia, pode ser que você sinta vontade de chorar, pode ser que você... Para quem, por exemplo, tinha um período, no período que a gente tem um combinado aqui, que o meu esposo, o Fernando, ele leva a Sofia para a escola de bike, na hora do almoço, ela vai para a escola, e eu ficava sozinha em casa, se eu não tinha nada para fazer na rua. Neste momento, eu ligava a música, eu dançava, às vezes eu chorava, estava me dando vontade de chorar. Então, de uma certa forma, eu tinha esse período sozinha. E é importante, às vezes, a gente ficar sozinha também, certo? Porque no período da tarde, quem ia buscá-la na escola era eu. Enfim. Então, tudo isso já não tem mais. Eu não tenho mais aquele tempo onde eu fico sozinha. Nem quando vai no banheiro. Você, com mãe nenhuma, consegue ir no banheiro sozinha. Sempre tem alguém batendo na porta perguntando onde está isso, onde está aquilo. Oi, Pati. Beijo, querida. Então,
É filho perguntando alguma coisa, perguntando se pode ver desenho, perguntando se está com fome, que hora que vai sair isso. Então, a gente acaba, de uma certa forma, mudando a rotina, tá? Então, esse lance de mães estarem em casa com seus filhos é bem complicado mesmo, né? Porque você sai totalmente da sua rotina e vamos combinar e vamos falar a verdade, que o momento é de falar a verdade, o que a gente está sentindo. Que falta que faz a escola. Porque agora a gente não tem mais tempo para a gente, as crianças não têm o tempo delas, porque é importante para a criança ficar longe dos pais e ter esse momento, essa vivência com seus amigos e professores. E o legal é que a gente não precisa ficar sabendo o que eles fizeram lá. Isso que é legal. Sabe? Desgrudar, se desvincular um pouco, fazer esse desapego, os pais se tornarem necessários para os filhos. Isso que é bacana. Então, a escola ajuda muito nisso. Então, quando a gente fica em casa, é claro que vai rolar vai rolar um teretetê, claro, vai ter uma discussão, pode ser que não acorde com uma coisa ou outra, opiniões diferentes, isso realmente vai acontecer. E a gente tem que ter muita paciência. E aí eu queria indicar para vocês um livro falando disso, Mães e Filhos Dentro de Casa, que é esse livro aqui. Eu acredito que vai estar espelhando aqui no WhatsApp, no Insta, chama, esse livro aqui é Quando Mamãe Virou um Monstro. É muito bacana esse livro, é um livro bem legal, é um livro curtinho que dá para você ler, eu já li várias vezes com a Sofia, e aqui conta a história de realmente uma mãe tentando organizar a sua casa, porque vai receber visita, e os filhos só fazendo bagunça, bagunça, bagunça. E aí tem um momento bem bacana desse livro, que a mãe começa a virar realmente um monstro. E é muito legal, porque aí ela senta no sofá e fala, poxa, eu era tão legal, agora eu tô um monstro. E as crianças começam a perceber isso. E eles entendem que a mãe está precisando de ajuda. E, sabe, eu recomendo esse livro aqui, tá? E o legal é que ele está numa promoção legal lá no Amazon, não quero fazer propaganda, mas tá um preço bem bacana esse livro. E aí fala isso, onde essas crianças elas vão ajudar essa mãe a organizar a casa para receber as visitas. Então, que bacana. É importante a mãe virar e falar para as crianças, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu acordei meio porco-espinho, hoje eu estou meio monstro, hoje eu não estou com paciência. É importante a criança entender isso, né? Porque a gente não é Mulher Maravilha. E nem temos que almejar isso, gente. Eu não sei quem foi. Voltando, alinhando aqui. Nós estamos aqui falando a verdade, o que sentimos. Então eu vou contar isso para vocês. Quem foi que inventou que mãe tem que ser Mulher Maravilha? Tem que ser perfeita. Mãe não é perfeita. E tá lindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, bora lá, gente. Vamos nos aceitar do jeito que a gente é. A gente é como a gente precisa ser. E tem momentos que você está cansado? Tem. Então fala isso para a criança. O pique da criança é diferente do pique da mãe. Independente da idade, tá, gente? Independente da idade dessa mãe. Pode ser uma mãe novinha. O pique é outro. E essa criança ela tem que entender que vai ter aqueles momentos que a mamãe está cansada, a mamãe quer sentar no sofá e quer descansar um pouquinho. E que não é agora, não é hora de brincar. Claro, tudo isso você vai ponderando. Tem um momento que você brinca, tem um momento que a criança te ajuda dentro de casa e tem um momento, olha, agora eu não estou com vontade. Para que ela possa respeitar os seus sentimentos, da mesma forma como você vai respeitar os sentimentos dela. Como eu tinha falado antes para vocês, sobre o que a Sofia me falou, minha filha Sofia, falou sobre o que ela estava achando de tudo isso. Neste momento que eu estava falando isso, que eu fiz a pergunta para ela, e aí ela começou a falar, isso é tudo muito chato, porque
eu não estou vendo meus amigos, eu quero ver minha professora, eu quero ver meus amigos, eu quero brincar, eu quero ver minha prima, eu estou com saudade de todo mundo. Ok, o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que validar os sentimentos dela. Ela está de saco cheio de ficar em casa, sim. Ela não aguenta mais ficar presa dentro de casa. É chato ficar dentro de casa. Vamos combinar, gente. É muito chato. Ainda mais quando você é obrigada. É uma delícia ficar dentro de casa, no final de semana chuvoso, assistindo um filminho. Mas espera lá. Todos os dias. Vamos falar a verdade, gente. Quem é que gosta de ficar todos os dias trancado dentro de casa? Nem quem tem traço de caráter de caverna não gosta de ficar tanto tempo em casa. Gosta de vez em quando sair, olhar as pessoas. E é bem isso. Então a gente tem que se cobrar menos. E validar o sentimento da criança, porque é muito chato mesmo. Porque aí, neste momento, eu podia ter virado para a Sofia e falado assim: olha, Sofia, não pode falar isso não. Nós estamos vivendo uma pandemia. É um vírus que que atrapalha a saúde das pessoas e está matando as pessoas. E esse vírus pode contaminar todo mundo. É por isso que a gente está aqui. E blá, 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 blá. Muito mimimi. Não precisa disso. É importante a gente validar o sentimento da criança e mostrar para a criança também que a gente está de saco cheio de ficar dentro de casa. Que a gente não aguenta mais ficar inventando brincadeira. E olha que eu tenho o costume de contar a história todos os dias para a Sofia. Mas tem uma hora que não dá, gente. Ela assiste, às vezes, tem queridos amigos contadores de histórias que estão fazendo contação de história online. Não dá para ficar assistindo todo dia. Não dá para evitar o desenho. Porque senão a gente não tem vida, a gente precisa fazer as coisas. E as mães, principalmente, precisam se cuidar também. Porque a gente fica numa função enorme de estar dando atenção para essa criança, de estar suprindo. E eu tenho uma notícia para te dar, mãe. Minha querida amiga mãe. E isso é para mim também. A gente não vai suprir a necessidade da criança de atividade o dia inteiro. A gente nem tem pique para isso. Deixa eu dar uma olhada quem entrou aqui. Evelyn, um beijo. Mãe da Luísa, que é amiguinha da Sofia. E a Kika, ai, minha diretora amada do Pedro Malazartes. Mãe do João, beijo, beijo. Então é isso. A gente se cobra muito como mãe. Se cobra muito. E a gente não é Mulher Maravilha e tem que ficar bem longe disso. A gente tem sentimentos, a gente precisa do nosso tempinho, a gente tem dia que a gente realmente não aguenta a bagunça que está dentro de casa, tem dia que a gente não aguenta ver a criança fazendo tanta bagunça, e é tudo bem, gente. É importante a criança saber dos seus sentimentos, ok? Então, para a gente não pirar, pensa bem, para quem está chegando agora, eu falei que eu fiquei 3 dias com enxaqueca. E tudo isso é o quê? Pode ser alguma coisa que eu comi? Claro. Apesar que eu não comi nada na rua. Foi tudo feito dentro de casa. Agora, o que pega mesmo é que a gente vai somatizando. É a preocupação. É o que eu vou fazer para entreter essa criança. E a gente não tem que ficar se preocupando em entreter essa criança todas as horas do dia. Tenta manter uma rotina dela levantar de manhã, organizar o quartinho dela ajudar a montar o café da manhã, aguar as plantas, trocar de roupa, arrumar a cama dela, escovar os dentes dela, enfim, organizar o quarto e brincar, fazer alguma coisa. Então é isso, entende? É isso. E vai ter um momento que vai assistir filminho, desenho? Ai, gente, tudo bem. Senão a gente vai pirar. A gente vai pirar. E a gente tenta fazer um equilíbrio, mantendo a rotina dentro de casa, entendeu? Como eu já trabalho dentro de casa e o meu esposo Fê também, então para a gente o único diferencial é a Sofia estar no nosso horário de trabalho. Então, na realidade, quem está trabalhando é só ele, né? Porque eu não estou trabalhando. As produções que eu faço parte estão todas paradas
Eu continuo estudando, para quem não sabe, eu estou fazendo uma formação de analista corporal e comportamental, então estou usando tudo isso que eu aprendo. Hoje mesmo eu tive um grupo de estudos e tive que colocar a Sofia para assistir desenho. Como é que eu ia fazer a minha aula? Não dá. Então, a gente também tem que pensar na gente. A mãe também tem que pensar nela, sabe? Amanhã, por exemplo. Amanhã é dia que eu lavo mesmo o banheiro. E aí, depois do almoço, eu mesmo faço a minha unha. Então, amanhã é meu dia. E é claro que nesse horário, vou brincar com a Sofia, nós vamos terminar de pintar os ovinhos da árvore, e vamos fazer outras coisas, vamos ler, vamos desenhar, vou fazer todas as atividades. Só que vai ter um momento que eu vou cuidar de mim. É importante as mães cuidarem de si também. A gente cuida do marido, a gente cuida da casa, a gente cuida de tudo. Aqui eu tenho um revezamento muito legal, bem antes desse negócio da gente ficar clausurado dentro de casa. Então, existe um trabalho de equipe na hora de fazer a janta, todo mundo ajuda, entende? Então, a gente vai revezando dessa forma. E é assim que vai funcionando. Então, é importante também a mãe não se sobrecarregar. Bora lá. Agora vamos fazer os outros alinhamentos. Com tudo isso que está acontecendo, já falamos da mãe expor seus sentimentos, tudo. É punk ficar assim dentro de casa com as crianças. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Eu amo a minha filha, eu tenho certeza que todos vocês amam seus filhos, mas vamos combinar, né? É uma delícia quando eles estão na escola, vivendo a vidinha deles, tendo as experiências deles, e a gente, a nossa, não é? Agora, eles não estão tendo as experiências deles, eles não estão fazendo a parte social deles com os amigos, a gente está todo mundo preso dentro de casa, e vamos combinar, como disse a Sofia, é muito chato. É muito chato mesmo, certo? E tem outro fator. Vamos alinhando aqui. As mães que... Deixa eu ver uma aguinha. Mães que trabalham. Existem vários tipos de mães que trabalham. São as mães que são empreendedoras, são as mães que são autônomas, as mães que trabalham no regime de CLT, ou seja, carteira registrada, e as mães empresárias. Tá. E como é que está a situação de vocês neste momento? Algumas mães, elas estão, que trabalham em regime de CLT, ou estão trabalhando ainda, certo? Por meio período ou por período integral. Então, tem mães que estão trabalhando e tem mães que elas estão em casa, que foram afastadas do trabalho e estão trabalhando em casa. Existem as mães também que são autônomas. Tem aquelas que fazem faxina, tem aquelas que vendem produtos de beleza, que vendem roupa, tem as mães que vendem artesanato. E aí? Tem as mães também que são empresárias, que têm empresa, que têm loja, uma doceria. E aí, como é que faz essas mães que estão em casa e não estão podendo trabalhar? Ó, a minha irmã acabou de chegar. Beijo, Si. Por exemplo, a minha irmã é autônoma. É uma empreendedora. Ela dá aula de teatro nas escolas. E aí, como é que fica agora que as escolas estão fechadas? Como é que a gente fica nesse caso? Eu, por exemplo, eu e a minha irmã, nós temos uma empresa, Fiandeiras, e a gente é uma produtora, então ela trabalha com espetáculos, ela dá aula, e eu trabalho com prestação de contas de projetos culturais. Vou começar a fazer agora análise corporal e comportamental. Então, assim, é tudo por conta.
Então, a gente se movimenta e movimenta o dinheiro. Se eu não estou me movimentando agora, porque todo mundo sabe, os teatros estão fechados, não é? Se eu não me movimento, o dinheiro não movimenta. Aquela mãe que é diarista. Eu conheci uma pessoa diarista que limpava a casa, tudo, e ela tem 7 filhos. 7 filhos. Agora pensa bem, não estava casada, estava sozinha e ela trabalhava como diarista para poder sustentar esses 7 filhos. E como é que está essa mãe hoje? Porque ela não pode trabalhar, ela não pode ter o giro de dinheiro dela. Se não tem o giro de dinheiro, como é que faz? Para comer, para comprar remédio? Não faz, né? Percebe isso? Então, independente vamos alinhar isso de novo, conforme no começo. Independente de partido político, independente de levantar bandeira de feminismo, de nada. Aqui nós estamos falando abertamente, verdadeiramente, sinceramente, do fundo do coração. Que merda toda é essa? Não é? Não é assim que dá vontade de falar? Então vamos falar. Aqui não tem pudor. Essa live é justamente para a gente escancarar isso. Então, assim, existem 2 lados dessa moeda. Então, só alinhando aqui. A mãe é empresária, que tem loja, a loja está fechada. Então, ela também não vende. Entende que não entra o dinheiro? Não tem esse giro de capital aí? Se não tem o giro, você não tem dinheiro. Tem também as mães que trabalham CLT. Algumas, como eu falei, algumas já estão trabalhando, outras estão afastadas. Outras diminuíram o salário, porque estão trabalhando menos e estão ganhando menos. E o giro disso? Outras foram mandadas embora por conta disso tudo. Porque existem 2 lados aí. Existe o lado aqui dessa mãe que está em casa com as crianças, já está por aqui, não aguenta mais fazer atividade, a criança também já está por aqui, já não aguenta mais, quer ver os amigos, quer ir para a escola, quer ir para a rua, quer ir para o parquinho. Então aqui já rola esse estresse todo, tem essa tensão toda. E essa mãe está aqui. Do outro lado, tem o empresário, certo? Empresas grandes. Se elas não vendem... tem aqui a Patrícia está falando, super importante esse aspecto. Sim, Patrícia, é super importante esse aspecto, porque a gente acaba, às vezes, vendo um lado só. E não, existe, tem 2 lados isso daí. Porque o empresário, como é que ele faz para pagar esses funcionários se ele está fechado? Imagina uma loja, vamos dar uma suposição aqui, um restaurante, tá? Restaurantes estão fechados. Eu sou proprietária de um restaurante pequeno, comida caseira, tal. E aí? Tá fechado. Primeiro que você teve uma perda, vou falar isso de experiência, porque quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei na área de gastronomia, trabalhei em vários restaurantes, e a gente teve momentos de crise lá, no sentido de, por exemplo, teve um pico uma vez em São Paulo de energia, tá? Não tem nada a ver, mas vocês vão entender que vai linkar. Da mãe que trabalha e não está trabalhando, recebendo neste momento. É bem isso, Patrícia. É bem isso que nós estamos falando agora. Então, vamos falar desse lado da empresa. E aí aconteceu, nesse lugar que eu trabalhava, houve um pico de energia que ficou 3 dias sem energia. Imagina o estoque de geladeira e de produtos perecíveis, não perecíveis, que tinha nesse local. Perdeu, prejuízo. Eu era gerente de compras. Teve um prejuízo enorme em cash.
E aí você depois tem que voltar e fazer o giro, a movimentação desse estabelecimento. Ele tem que vender para poder recuperar esse dinheiro. Para quê? Para comprar os alimentos, para pagar os impostos, para pagar os funcionários. Entende isso? Então a gente tem que ver esses lados também. Então, por exemplo, eu sei que às vezes assim é complicado da gente ver todas as partes, né? Então, como eu trabalhei dos dois lados, eu consigo ter essa visão. Então, vamos tirar, né? Desmascarar mesmo, tira a máscara e tira todas essas tabus, essas coisas, essas convicções, esses levantamentos de bandeira, de partido político, blá, 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 esses mimimi, e vamos cair na real. Tem esses dois lados. E tem o lado dessa mãe que vai ficar em casa, vai ganhar menos, as contas dela já estavam lá, certo? Porque esse negócio foi muito louco de repente. Então, por exemplo, para mim, eu estava no meio de uma produção de um espetáculo que ia estrear agora em maio em São Paulo. E aí, de repente, falou, para tudo. Cancelaram tudo. E aí, o que acontece nisso? Sofia assistindo desenho, olha só. E o que acontece nisso? Quem é que vai pagar esse pato? Ninguém vai pagar esse pato, não tem culpado. Entende? Não existe culpado. Somos todos vítimas de um bichinho desse tamanho que não dá nem para mostrar aqui, entendeu? De um acaso. É exatamente isso, não existe culpado. E aí você fica em casa, sem ter essa remuneração, e tem sem um prazo determinado de volta, porque a gente não sabe quando é que as coisas vão voltar, isso não está no nosso controle. Não está no nosso controle quando vai voltar tudo, quando as aulas vai voltar, para essas crianças poderem ir para a escola, poderem ver os amigos, poderem extravasar sua energia, para a gente ter o nosso tempinho, para os pais terem o tempo deles, para as mães terem o tempo delas. Quando é que vai acontecer isso? Não sei. Isso é uma coisa que a gente não tem controle. O que a gente tem controle neste momento é sim, a gente tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. É um saco ficar em casa, é muito chato, claro que é. E tem o outro lado também. Poxa, eu tô sem dinheiro. Como é que eu vou pagar as contas? Porque as contas continuam vindo. Recebi uma brincadeira dessas do WhatsApp, dessas tiração de sarro, que tinha que ter congelado também, tinha que ter restrito em casa as contas, que elas não podiam estar chegando. E é bem isso, não é? As contas estão chegando e alguém tem que pagar isso. E é você que tem que pagar as suas contas, não é? E como é que você faz para pagar as suas contas, sendo que você não está trabalhando, você está em casa? Entende isso? E lá a empresa que você trabalha, ou a escola que você dá aula, está tudo parado. Se você é autônomo, por exemplo, dá aula em escola, por exemplo, é extracurricular, danou-se. Não é? Você está no meio de um projeto, já era. Você faz faxina, já era. Você tem um comércio de roupas infantis. E aí a gente se pergunta, quem é que vai pagar esse prejuízo? Aí a gente quer, de todas as maneiras, arranjar um culpado. E sabe quem que a gente fica culpando? O governo. Não sou a favor do governo, tá, gente? Na realidade, nós estamos jogando limpo aqui e eu estou sendo sincera, objetiva e com o pé no chão. Tá? Quem é que vai pagar tudo isso? Vamos ler aqui um comentário. Aqui em Poços, a Secretaria de Cultura estão em conversa com todos os artistas para ver maneiras de ajudar neste momento em que quase todos não estão trabalhando. Sim, tem que estudar outras maneiras, mas eu sinto dizer que não vão arranjar. O governo não tem obrigação nenhuma de dar dinheiro para quem não está trabalhando. Seja diarista, seja artista, seja comerciante, seja vendedor
de feirante, seja vendedor ambulante, seja o que for. Quem está registrado está no regime da CLT, então os sindicatos estão negociando. Tá? Isso eu estou falando porque eu estou por dentro de alguns sindicatos aí, e eles estão negociando. Alguns estão dando férias coletivas, outros estão dando férias, outros estão diminuindo a carga horária e diminui o salário também. É muito complicado, não é? Porque aí você pensa, poxa vida, eu tenho contas para pagar, o cartão veio, chegou as faturas, alimentação que tem. A criança está em casa, come muito mais do que antes, porque antes ela comia na escola, agora ela come em casa. Vamos combinar, né? Vamos combinar, porque aí você tem que comprar mais fruta, comprar mais coisinhas para essa criança poder comer, já que ela está o dia inteiro em casa. Percebe isso? O tamanho dessa coisa toda? É muito louco, é muito extenso isso. E não adianta a gente querer cobrar das autoridades que elas se virem e achem uma solução no sentido: minhas contas chegaram, alguém tem que pagar essa birosca. Não tem. Então, assim, qual é a grande sacada neste momento para os artistas? Minha irmã está falando outra coisa aqui que não é dar dinheiro. Ok. Qual é a forma? Vou te falar agora qual é a forma para os artistas. Essa live não é para artista, é para as mães, mas qual é a forma de você divulgar o seu trabalho? É através das redes sociais. É através deste momento que você começa a mostrar quem é artista. Se mostra, arranja bastante seguidores, e aí quando for para ele vender algum produto, fica mais fácil para ele vender. Bem a grosso modo, tá, gente? Porque a live também não é de marketing digital nem nada disso. Então, assim, é dessa forma, você divulgar o seu trabalho. E, de repente, por causa dessa pandemia, tem vários artistas divulgando o seu trabalho. Estou achando sensacional. Só que depois tem que continuar. Deveria ter feito isso antes. Vamos falar para as mães que têm produtos. É muito complicado mesmo, Patrícia, é muito complicado. É bem complicado. Porque a gente fica tentando achar um culpado. Então, por exemplo, para mim, vou falar de mim. Meu projeto parou. E eu estava com um contrato assinado. E aí? É a pessoa que me contratou, a produtora que me contratou, que tem que me pagar. Não quero saber. Você tem que me pagar. Não é assim que funciona. Ela também parou e está desesperada lá, porque tem prazo. E é um dinheiro de lei de incentivo. Entende? Olha como é que é. Está todo mundo no mesmo barco. Inclusive os empresários. Porque essa pandemia toda, esse vírus, ele não escolhe quem é rico e quem é pobre. Entende isso? Então, não é só o trabalhador pequeno também, claro que vai sentir mais, ainda mais quem é autônomo, mas as empresas também estão sentindo isso. Tem empresas aéreas que elas estão demitindo os funcionários. Colocaram alguns de férias e estão demitindo outros, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E mesmo que ela tenha um capital de giro aí, que ela tenha uma reserva, um caixa 2, um capital de giro, seja lá o que for, isso não vai suprir tanto tempo assim. Supre uma semana, 2 no máximo, quem for bem prevenido. Percebe isso? Me falem, quem é aqui que conseguiu guardar dinheiro? Não conseguiu. Por quê? Porque você vem já de uma crise anterior aí do país mesmo, todo mundo se reerguendo, enfim. E às vezes, se você tem uma poupança ali, quanto tempo ela vai te garantir nessa pandemia toda? Percebe isso? Faz sentido para vocês isso que a gente está conversando? É bem delicado, é muito complicado mesmo, porque não dá para encontrar um culpado. E é claro que a economia do país vai lá para o pé.
Porque você não está conseguindo vender as coisas. Se não tem exportação, não tem importação, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Olha como vai ser louco. Então, mesmo que depois a gente, tudo isso passe, volte ao normal, normal no sentido as crianças vão para a escola, você volta a trabalhar, vai ficar um buraco aí. E aí vão existir dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ficam ainda envolvidas nessa crise e aquelas que olham para frente, seguem e tentam, de alguma forma, montar estratégia para conseguir recuperar esse fôlego. Qual é a estratégia que você pode montar? Se você vende produtos, continua fazendo live, continua vendendo o teu produto, mostra o teu produto nas redes sociais, não só aqui, não só no Instagram, como no YouTube, como no Face, sabe? Começa a se articular melhor nessa parte de marketing, que é isso que vai te ajudar. Pode até parecer piegas o que eu estou falando, pode até parecer... Enfim, você pode achar o que você quiser. Aqui nós estamos livres aqui para pensar o que quiser. Mas é engraçado que meu irmão trabalha com marketing digital. E acho que faz mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, que ele estava estudando marketing digital a full, assim, muito. E aí ele falou para mim, começa a gravar vídeo, começa a abre o teu canal no YouTube, porque é isso que vai ser o foco daqui para frente. E aí eu comecei, eu tenho o canal de YouTube, às vezes eu posto coisas lá, eu criei o Educando com Histórias, que é um curso online, e aí tenho feito algumas vezes live aqui, não tenho feito com tanta frequência, porque sou mãe de criança, e a gente tenta adaptar. Então vamos tentar fazer uma rotina aqui semana que vem, para a gente conversar mais sobre isso, sobre o que a gente está sentindo de tudo isso, não é? É tudo muito complicado, mas é tudo muito simples. É simples de sentir, sabe? É ficar pé da vida tudo com o que está acontecendo, isso é um fato, mas a gente também tem que se cuidar como mãe, a gente tem que, como eu tinha falado no começo dessa live, a mãe também tem que ter um tempo, tem que explicar para a criança que às vezes ela vira um monstro. Esse foi o livro que eu indiquei no começo da live, que é bem bacana. Mãe não tem que ser Mulher Maravilha, não tem que ser perfeita, tem que se cobrar menos, e tudo bem se ficar nervosa, e tudo bem se não der conta de limpar a casa, e tudo bem se não der conta de fazer atividades o tempo inteiro com a criança. A gente tem que se cobrar menos. Então, indico esse livro para trabalhar com as crianças. Aqui, Quando Mamãe Virou um Monstro. Para as crianças entenderem que a gente também fica chateada, que a gente também que acha que é muito chato ficar em casa também, que às vezes quer só ficar sentada tranquila, descansando, sem precisar inventar brincadeira. E é isso. E é isso. Que bom que está fazendo sentido. Que bom que está fazendo sentido, Patrícia. Então, mães, vamos nos cobrar menos. É uma fase complicada, então vamos tentar não ficar, sabe, achando culpado para lá e para cá, para lá e para cá. Tem pessoas que estão ficando sem dinheiro, a gente também está sem dinheiro, eu, vocês, todas aí que estão acompanhando essa live. É complicado, a gente tem que ter agora muita paciência. E às vezes a gente se pergunta, vou jogar agora isso para vocês, às vezes a gente se pergunta, e é muito louco isso, até que ponto isso passou pela minha cabeça? Pode ser loucura minha? Tudo bem, nós estamos aqui para falar a verdade nessa live. E a verdade já passou na sua cabeça que foi precipitado essa questão da gente fazer o isolamento em casa? Será mesmo que foi na hora certa? Será que não foi precipitado demais?
E será mesmo que a gente tem que ficar isolado? Porque existem doenças piores que são contagiosas. Até que ponto essa doença é tão perigosa? Eu faço esses questionamentos, não sei se vocês fazem. E existe um lado aí também que não tem vacina, não é? Não existe um remédio para ajudar nessa em toda a reação que esse vírus causa. E pode causar morte, pode, como outras também causam morte. Mas até que ponto é tudo isso? Percebe onde que eu estou querendo chegar? Faz sentido para vocês? Já passou isso pela cabeça de vocês? Porque pela minha já passou. Já passou. Não, veja bem, eu entendo que a gente tem que ficar dentro de casa para a gente prevenir a nós e aos nossos, certo? Mas até que ponto vai isso? Porque tem gente que está sem trabalhar e está sem dinheiro. Então, percebe esses dois lados da balança? Então, vamos deixar esse questionamento aí. E tudo bem a gente pensar isso. E tudo bem a gente achar que se precipitou para fazer essa retirada de todo mundo da rua, ficar todo mundo clausurado dentro de casa. Pode ser que tenha sido uma precipitação. E eu acho que pega também é que o diagnóstico é muito demorado. Porque os locais de saúde de cada cidade não têm equipamento adequado, não sei, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, tá? Mas como eu falei, eu estou falando o que eu sinto, a verdade, e quem for aí da parte da saúde pode estar me questionando, trazendo informações, eu vou adorar. E o que acontece? Demora demais para dar o diagnóstico dessa doença. E aí a pessoa fica presa dentro de casa e às vezes nem precisava ficar. Será mesmo? Eu tô no. Será? Será que eu tinha que ficar presa dentro de casa mesmo? Será que as escolas tinham que estar fechadas? Será que os trabalhos tinham que ter sido rompidos? Será mesmo que tinha que ter sido fechado todo o comércio, toda a parte turística? Será mesmo? Então, é um caso a se pensar. E, nossa, Drica, porque, nossa, que horror, você está pensando isso, gente, é uma pandemia. As crianças podem se contaminar, eu posso me contaminar, meus pais podem se contaminar. Gente, tudo bem, é só um pensamento. Aqui a gente está aberto a isso. É para a gente ser verdadeiro. Estou sendo verdadeira com vocês, mães. Oi, Lucineide. Beijo, mãe do Reizinho e do Tutu. Então é isso. A gente não sabe. A gente está numa coisa aonde que nós não temos o controle disso. A única coisa que a gente tem controle é dessas dúvidas que a gente pode estar fazendo, sim, e tudo bem eu achar que, de repente, pode ser meio exagero a gente estar trancado dentro de casa, mas eu não vou correr o risco, tá? Eu não vou correr o risco. Isso é um pensamento que passa. E a gente é livre para pensar o que a gente quiser, certo? Então, às vezes eu acho sim que foi exagero trancar todo mundo dentro de casa, fechar as escolas, fechar os comércios, etc. Mas aí, por outro lado, eu falo, poxa, essa doença, o diagnóstico dela demora demais da conta, e o fato de demorar pode contaminar mais pessoas. Então, a gente tem que sempre ver os dois lados, e aí a gente tem que ficar mesmo enclausurado dentro de casa, preso dentro de casa, né? Parecendo que somos bandidos. Quando vamos falar com os vizinhos, a gente toma uma certa distância. Eu tenho uma vizinha que é cardio, que é médica, que está afastada, porque tem mais de 60 anos, e a gente veio pedir um favor para imprimir um documento, e aí ela lá na porta dela e a gente aqui na nossa porta. É muito estranho isso, mas infelizmente é isso que acontece, é isso que a gente está vivenciando, e a gente tem que ter muita paciência. As mães em casa, é bem chato ficar em casa preso com as crianças, ainda mais quem não tem quintal, porque quem tem quintal pode ainda fazer coisas, brincadeiras com eles e deixar eles brincando no quintal. Quem não tem, tem que improvisar.
e a gente precisa arranjar tempo para nós. Vamos ver aqui comentários. Ah, melhor pecar por... A Lucineide está falando melhor pecar por excesso, pelo menos dá tempo de fabricantes de fabricarem os medicamentos. Sim, mas isso passa pela cabeça da gente, não passa? Mas vamos falar a verdade. Passa pela cabeça da gente, não passa? Às vezes você para e olha assim, mas para que tudo isso? Aí de repente vem o outro lado, poxa, esse povo tem que montar, fazer logo esse medicamento, essa vacina, ou esse diagnóstico tem que ser mais rápido. Infelizmente não temos recursos, tantos recursos para isso aqui no Brasil, não é mesmo? Então a gente tem que ter paciência, né? E essas coisas vão passar na nossa cabeça mesmo, vai ter um momento. Aí tem alguém falando aqui, ó, maridão, tá na live também, vacina só daqui a um ano, tá vendo? E aí o que, que a gente faz? Vamos ficar um ano trancado dentro de casa? Muita loucura, né, gente? É muita loucura, né? E a gente vai pirando. E a gente vai pirando se a gente não se abrir, se a gente não expor o que a gente está sentindo, que é realmente muito chato ficar dentro de casa. As crianças, a Sofia está achando muito chato, está sentindo falta dos amigos, falta da prima. E é isso, falta da professora, hoje ela falou, da Renata, está morrendo de saudade da Renata e dos amigos. E a gente tem que passar por isso. Agora, claro que vão surgir várias dúvidas, vários questionamentos e tudo bem, certo? Tudo bem. Vamos falar a verdade aqui. Tudo bem aparecer esses questionamentos. Aí vai depender da forma como a gente lida com tudo isso. A gente não pode pirar. Então a gente tem conselho. Meu, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas vamos lá. Para quem gosta muito de se comunicar, conversar, fale com seus amigos, mande, faça lives junto com eles, faça tipo audioconferência, mande mensagens, fale o tempo todo com eles e tente manter a rotina. Meu tempo está acabando, então só para alinhar com vocês, mantenha a rotina. Tire um tempo para você, que é mãe. Aquele tempinho para você fazer sua unha, para você depilar, para você ficar sozinha, para você ler um livro. Tente cronometrar isso, tá bom? Gente, acabou meu tempo. Beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo.